passando. Você quer passar? Fechou. Padrão. No final. É o que a gente sempre usa. Isso. Um, dois, três e contei. Hello. Som. Aí a gente vai... Salve, salve galera, tudo bom? Boa noite, meu nome é Cris Silva, eu sou um dos fundadores da Goblin School. Bom, a Goblin School é um estúdio de desenvolvimento de jogos, só que a gente vem fazendo alguns outros trabalhos um pouco fora da curva do desenvolvimento de jogos. Quer se apresentar, Tony? Só para resumir, eu sou artista de personagens, então tudo que é relacionado a visual geralmente passa por mim, e esse é o Tony, meu sócio, que é programador. Basicamente, a Goblin ela começou como um coletivo para entrar numa área de trabalho tech que é muito complicado de estudar e entrar no Brasil, que é o desenvolvimento de jogos, né? Não existem muitas faculdades que te ensinam como fazer no nível da indústria um modelo 3D e toda a retopologia, a rigging, a animação, todas essas coisas, e também a parte da programação dentro de engines mais robustas. Em Unity você até acha bastante conteúdo, mas como a gente queria na época ir para Unreal, a gente apanhou bastante. Então eu cuidava mais de apanhar da parte técnica, ele cuidava mais de apanhar da parte teórica. E em cima disso a gente tinha como principal objetivo nesse estúdio a gente aprender a como trabalhar com desenvolvimento de jogos, porque a gente não tinha um guia, a gente não tinha um mentor, a gente só tinha um sonho e a gente foi apanhando junto, né, indo nessa direção. E assim, uma das coisas que a gente observa na área de desenvolvimento de jogos é que ela tem soluções que podem ser aplicadas em muitas outras áreas da tecnologia como um todo. Como, por exemplo, quando você vai estudar áreas como game design, você entende que a indústria de jogos pega problemas que não são tão legais de resolver, só que elas tornam isso, talvez, o objetivo principal do jogo e aquilo se torna divertido, através de algumas mecânicas de recompensa, formas de tornar o jogador engajado, mas e se essas coisas fossem aplicadas para outras áreas além da área do entretenimento da indústria, que já é uma área que a gente trabalha. A gente inicialmente começou apenas como um estúdio prestador de serviço para a indústria, tá? Como vocês viram anteriormente ali, a gente faz algumas coisas de metaverso, mas como o nosso tempo é bem reduzido, eu vou falar basicamente sobre um projeto que a gente tem feito, que o nome dele é O Chamado do Herói. Eu não contei antes, mas a gente é de Barretos, interior daqui do estado de São Paulo. E para quem não sabe, Barretos tem o maior hospital de câncer da América Latina. E lá eles atendem crianças literalmente do mundo todo. Tem crianças de outros países que vão lá se tratar. E são muitos novos tratamentos por dia. E eu não sei se vocês já viram como é o procedimento de uma criança com câncer, mas é bem complicado. Ela tem que tomar diversas agulhadas por dia. É um tratamento realmente muito pesado psicologicamente. E chegou um dia um cirurgião lá do Hospital de Amor, que é o Hospital de Câncer de Barretos, na porta do nosso estúdio e falou: cara, a gente está com um problema e a gente não sabe como resolver. E é um problema de depressão generalizada, porque era a época de Covid e as crianças não estavam tendo contato com mais ninguém que não seja os pais. Só que tem um procedimento chamado punção, que é um momento que a criança tem que fazer um tratamento sozinha, sem os pais. E como a demanda era muito grande, os médicos não tinham tanto tempo para dar atenção para a criança. Então era literalmente pegar a criança, pôr na maca, dar uma injeção muitas vezes forçada, tem que fazer, não tem jeito. Só que isso estava gerando alguns traumas, porque a criança tem que entrar sozinha com uma pessoa que ela não conhece, numa sala intimidadora, com ferramentas que vão machucar ela. Tipo, não porque ela vai estar em anestesia geral, mas aquilo gera medo. Tipo, se ela for fazer uma amputação, a serra vai estar do lado dela, sabe? E perguntaram pra gente como a gente resolveria esse problema. E aí a gente fez esse projeto, que é o Chamado do Herói. Basicamente, a criança, ela coloca um óculos de realidade virtual e a gente gamifica todo o processo
de tratamento oncológico infantil. Desde a chegada dela até o hospital, no preenchimento da ficha, até o tratamento da punção em si. E aí a gente desenvolveu o óculos de realidade virtual, o projeto, no caso, né? Aqui são algumas informações sobre quantidade de exame, mas a gente está um pouco apertado de prazo, então... Quer falar um pouco, Tony? Basicamente, uma das coisas que é mais importante passar aqui, na nossa opinião, é como que a gente fez para ressignificar algo tão complicado que é o tratamento oncológico, porque ele é um caso extremamente crítico, mas que também é um case muito bom para ser analisado, para você trazer para outros modelos de soluções através da gamificação das coisas. O primeiro ponto que a gente fez foi analisar onde que começa a dor da criança. E a gente percebeu que as crianças elas já vão para o hospital com os pais muitas vezes mentindo para elas, falando que vai lá, muitas vezes até não, para comprar um doce, quando na verdade é muito complicado para o pai falar essa coisa. Mas a criança ela vai, ela acredita, ela está numa fantasia. Então é a fantasia que faz ela levar. Então a gente não podia quebrar isso. A ideia é dar continuidade para essa fantasia. Então, em vez de ter uma fantasia genérica que cada pai trazia e de certa forma a criança via como uma mentira, a gente quis trazer essa jornada do herói, que seria você estar indo para um lugar que vai te tornar um herói. Porque, querendo ou não, a história dessas crianças é a de sobrevivência, é a de resistência e muitas vezes é a de superação, porque depois do tratamento, elas ainda têm o lado tanto psicológico quanto a continuidade que ela tem que dar para ter esse melhoramento. Então, o que a gente fez? A gente entendeu que, enquanto ela estava nessa fantasia de que estava indo lá para alguma coisa X, que cada pai inventava a sua, ela estava feliz, estava bem indo para lá. Só que a partir do momento que os pais tinham que largar da criança para a criança subir numa cadeira de roda e ir em direção da UTI, aí já começava tanto o choro, quanto a força bruta, quanto tendo que juntar vários enfermeiros para poder segurar a força uma criança está querendo sair correndo por aí. Então, aí entrou o nosso projeto, que a gente ressignifica essa romper com o pai, né? No momento que ela rompe do pai, ela coloca o óculos, que nada mais do que vai ser a extensão do que o pai já vinha falando com ela. E dentro disso, ela vai estar fazendo uma jornada que a gente fez em temática espacial, onde a gente vai estar ressignificando cada etapa do tratamento que ela está recebendo. Por um exemplo, vocês já tiveram muita sensação na época de Covid do álcool na pele. E o álcool, quando bate, ele dá aquela sensação de gelado. Então, a partir do momento que ela está para fazer a limpeza da área que vai receber a pulsão, ela vai receber esse gelado do álcool, só que dentro do óculos o enfermeiro vai dar nexts em cada etapa do procedimento, para que naquela etapa em específico comece a nevar. No momento da pulsão, a gente distrai ao máximo a mente da criança. Então, o que a gente faz é basicamente, como é o ápice da dor, a gente cria que, na verdade, o ápice da dor é simplesmente quando vai medir a pressão. Então, no momento que vai medir a pressão, a gente, dentro do óculos, avisa a criança, ó, esse é o momento mais difícil, mas você vai ter que aguentar. E a criança tem aquela antecipação que, no final, não dói. E é no momento da pulsão, que é onde mais tem a dor, a gente fala, beleza, agora é só a última etapa, coisa mais tranquila e mais suave. E a gente percebeu que, por mais que seja tratamento infantil, tratar com entender a expectativa de quem vai ser o usuário dessa gamificação e tentar sempre atender ela, ressignificando as chatices e as coisas ruins do mundo real, para trazer uma grandeza maior, mesmo que seja imaginária, vem dado muito certo, né, na questão de gamificar todo esse processo. E uma outra informação interessante é que quem aplica essas coisas na criança não vai ser um enfermeiro, e sim um cosplayer. Por isso que eu trouxe o capacete do Boba Fett. No caso, a gente tem um grupo de cosplayers que conversam com essas crianças, porque assim, palhaço não cola mais. A criança olha o palhaço e fala, sai daqui, você vai me enganar, sai fora. Agora, o cosplayer, ela acaba confiando um pouco mais. E a gente participou. E, aliás, uma coisa importante de se dizer é que esse projeto a gente fez de forma voluntária. Por mais que a gente desenvolva jogos para a indústria, eu tenho um caso muito pessoal com o hospital, minha mãe faleceu de câncer, e eu tive que pegar essa missão para mim. Então, a gente fez esse projeto, se inscreveu no Centelha. Eu não sei se vocês conhecem o Centelha, mas da vez passada foram muitas startups, acho que foram 4.000 startups, algo nesse sentido, e a gente ficou em segundo lugar no estado de São Paulo.
E aí, pode dar play. Não, dá play normal. Virtual está ajudando no tratamento de crianças com câncer no hospital de referência no interior de São Paulo. Para a família do Jean, ele é um herói. Tem só 9 anos de vida e, desde o ano passado, enfrenta várias sessões de quimioterapia. Você passa por várias coisas novas, conhece várias pessoas, você chega bem recepcionado. O que é mais chato no tratamento? Furar, fazer um acesso. Mas dessa vez, o tratamento do Jean ganhou um cenário diferente no Hospital de Amor em Barretos, interior de São Paulo. Ele foi um dos pacientes escolhidos para fazer parte de um projeto que usa a realidade virtual durante os procedimentos. O que você está vendo, Jean? Vários planetas, naves, pedras e tudo. E conforme você vai mexendo a cabeça, Vai vendo os planetas. você está no hospital? Não. As imagens dos games acompanham as sensações que fazem parte da rotina das crianças. Tá vendo a nuvem do geladinho? Tô. Tá vendo Nossa, o corpo tá um pouquinho geladinho. Isso! Nós seguimos os passos do procedimento. Então, nesse momento, se ela vai receber algo gelado, nós vamos trazer para ela um ambiente de gelado para ela. Se ela vai colocar uma abraçadeira da pressão, ela vai receber no jogo que ela está recebendo a abraçadeira do herói. Se ela está colocando o oxímetro de pulso para ver a oxigenação dela do sangue, no jogo ela está recebendo o anel do poder. Essa tecnologia faz parte do projeto Chamado do Herói, criado por médicos do hospital em parceria com uma empresa que desenvolve jogos. A gente consegue trazer música, sons, interação, história, narrativa, e a nossa ideia é fazer com que a criança se sinta realmente um super-herói. Como se trata de um procedimento médico, o uso dessa tecnologia tem que ser testado, e isso já aconteceu em 12 pacientes. A expectativa dos pesquisadores é que muito em breve esses óculos virem realidade em pelo menos 2.000 procedimentos feitos aqui no hospital. Até os corredores ganharam a presença de personagens usados no projeto. Toda vez que vem para cá, o centro cirúrgico ele é muito apreensivo. Então, quanto mais apreensiva a criança entra, mais apreensiva a gente fica. O Arthur gostou da viagem no espaço. Foi muito divertido. Nem percebi na hora que eu cheguei na sala de cirurgia. Os médicos já perceberam que o projeto está trazendo bons resultados no tratamento das crianças. Elas passam por um tratamento de câncer, um tratamento oncológico. Se ela é induzida feliz, ela acorda mais feliz, sem ansiedade, e isso só traz benefícios para ela, tanto nesse momento quanto a médio e a longo prazo. Depois do procedimento, ainda sonolento pela anestesia, o Jean não esqueceu a viagem ao espaço. A nota que você daria de 0 a 10? 10. Depois do intervalo, a volta... Infelizmente, o Jean faleceu semana passada. A mãe dele fez um pedido pra gente fazer uma última visita pra ele. Aí a gente juntou uma galera de cosplayer e fez a visita pra ele. E assim, Está ajudando no tratamento. foi bem importante porque ele não falava, ele não se movimentava, mas ele sorriu bastante. Isso valeu a pena, total. Agora, valeu, obrigado. Só para falar um pouquinho do estúdio também, algumas outras coisas que a gente faz. A gente presta serviço para a indústria de desenvolvimento de jogos e para empresas também que não são indústria. Então, a gente desenvolve jogos em experiência virtual para mobile, PC VR, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch. A gente gamifica coisas, a gente faz modelagem de personagens e cenários, a gente programa jogos 2D e 3D, a gente faz roteiros para jogos, a gente faz animações de 3D de personagens, a gente faz efeitos visuais para produção de vídeo ou de filme, a gente faz experiências do usuário e de interface para jogos ou web, a gente faz design de som, composição visual, impressão 3D, e a gente também tem um braço na educação para treinar novos profissionais para conseguir trabalhar nessa área do desenvolvimento de jogos, e alguns alunos que se destacam a gente põe para trabalhar junto com a gente.
Bom, quer falar um pouco sobre isso? Mas basicamente é o que a gente já falou já. A gente faz coisas para realidade virtual e metaverso. A gente faz coisas para arquitetura. Então, empresas de engenharia vêm procurando a gente para poder pegar os projetos que eles fariam demonstrativo para o cliente poder comprar ali o teu apartamento. Eles fazem agora sem nem sequer o prédio existir. E quem quiser depois ter uma experiência sobre como é isso, a gente está com um stand montado ali no Startup 360. Então ali a gente vai conseguir dar muito mais detalhes sobre muito mais coisas, inclusive demonstrar esse tipo de projeto para vocês. Tá? A gente faz mascote para empresas, desde mascote ou até personagem para produção de algum filme, ou algum jogo, ou alguma demanda que o cliente tenha. Essa aqui é o nosso time, né, a nossa equipe. E é isso, galera. Valeu. Obrigado. Algo adentro? Só o último adendo. É uma das coisas que eu acho legal de falar, mas é porque antigamente jogos era só jogos. Hoje em dia a gente só trabalhava com o desenvolvimento de jogos, mas a gente percebeu que as empresas estão usando N áreas no mercado de desenvolvimento de jogos e a gente está conseguindo atuar nessas N áreas, como, por exemplo, arquitetura. Eu não imaginei que eu ia estar fazendo experiência de realidade virtual para arquitetura, estudando Unreal lá nos anos 2014, eu acho que foi quando eu comecei. Modelagem 3D, fazer mascote para empresas. Depois que a Magalu veio, várias empresas quiseram acompanhar e está surgindo várias demandas que basicamente é o que a gente sempre fez em jogos, só que as empresas finalmente estão trazendo para dentro delas e isso está crescendo bastante. Então, motivo muito as pessoas a darem uma estudadinha nessa área, porque é muito divertido de trabalhar e ao mesmo tempo está dando uma renda legal. Acho que é isso. Valeu demais. Obrigado pelo tempo.